E aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, professor de Psicologia Médica 7 da Faculdade de Medicina da UNB. Certo? Vou começar agora a segunda aula da disciplina de Psicologia Médica 7, que aborda as doenças médicas e psiquiátricas entre médicos. É o capítulo 4 do livro The Physician as Patient, né, que é abordado na disciplina. Certo? A primeira aula foi o capítulo 1, que abordava a psicologia dos médicos. Eu vou tentar botar o link aqui na telinha, vocês deem uma procurada. Para quem não assistiu, é muito importante que veja a primeira aula antes, tá? Que existe uma sequência lógica para essas aulas, tá? E assim a gente pode continuar. É importante também que faça a leitura do livro. A aula aqui é apenas uma base, guia teórico, mas o conteúdo mesmo é muito mais aprofundado, com muitos exemplos muito importantes para a compreensão da matéria, do material, tema dessa aula, certo? Então, assim, o próprio autor ele já começa dizendo que como grupo, os médicos se apresentam mais saudáveis que a população geral, né? Eles tendem a falecer com mais idade que a população, costumam se cuidar mais, tendo menores taxas de câncer e doenças cardiovasculares, o que é super positivo, mas existe também um maior risco entre os médicos para o suicídio, né? E a depressão tem sido sempre um grande fator de risco para isso, né? Existe a depressão é tão comum entre médicos quanto na população geral, né? Assim como o transtorno de uso de substâncias também entre médicos, tá? Então já não é de hoje, né? Tem há décadas que já se fala sobre a questão da relação do médico com sua própria doença, as dificuldades de lidar com isso, com as impotências, né? Com tantas impotências e dificuldades de lidar com a própria doença como da própria população, né? E das pessoas, da própria cultura, fazendo essa cobrança para que o médico, né, fantasiosamente não se adoeça, não se sobrecarregue, né? E a gente sabe o quanto pode ser, isso acaba servindo como mais um fator de sobrecarga para o desenvolvimento de doenças entre médicos, né? Então os médicos costumam se sentir isolados, rejeitados pelos seus pares, principalmente nas doenças desfigurantes ou visíveis, né? O que leva a um estigma e a uma sobrecarga, né? Um burden de viver com a doença. Inclusive em doenças que não são convencionalmente estigmatizadas, né? Até como também na diabetes, doença cardiológica, câncer, também acaba sendo muito difícil para o médico lidar com essa situação, né? Esses sentimentos parecem ter origem no perfeccionismo que a gente falou da primeira aula, né? E o vigor que caracteriza essa cultura da medicina, né? Então, assim, o estar doente é encarado como um sinal de fraqueza, né? Um médico que é menos, que é incapaz, né? Que não foi capaz de, vamos dizer, de cortar os excessos, vamos dizer assim, certo? Então acaba tendo um reforço nos ambientes médicos, onde uma deficiência parcial ela não pode ser acomodada, né? Como em grandes jornadas de trabalho, né? Produtividade acadêmica, né? Se o paciente médico tem alguma limitação, isso acaba trazendo um grande impacto, né? Imagina como associar, né, um médico com dificuldade de trabalho quando existe a própria organização profissional, às vezes, dependendo da área, como um plantão de 12 horas, 24 horas, tem gente que acaba fazendo até plantões maiores ainda, né? Como é que essa pessoa que fazia plantões assim vai fazer plantão depois? Vai sobrecarregar os outros colegas? Como é que a organização mesmo dos serviços vão ficar em função disso? Então, o tratamento psiquiátrico pode ajudar muito o médico doente de várias formas, né? Tratando a condição emocional que está associada a esse quadro, seja clínico, né? Não psiquiátrico ou psiquiátrico, ajudando os familiares desse médico, que também sofrem com a doença do paciente. E o profissional psiquiatra pode, inclusive, advogar pelo paciente junto ao
ao médico assistente clínico, né, que está acompanhando esse paciente. Então, às vezes, os próprios médicos, quando adoecidos, ficam muito tímidos, muito envergonhados, né, e têm vergonha de falarem sobre si mesmo com os médicos que estão tratando eles, né. Então, com a permissão do próprio paciente, o psiquiatra, inclusive, às vezes tem esse papel importante de poder entrar em contato com o profissional clínico, né, de qualquer outra especialidade que esteja tratando a condição clínica que está presente. Né. Então, são vários casos que o livro vai apresentando. Ele inicia falando sobre a questão da doença crônica, né? Doença clínica, não psiquiátrica, doença crônica entre médicos. Dá exemplo de um médico com uma médica com esclerose múltipla, né? O impacto da esclerose múltipla e do avanço da doença sobre o seu estado, situações da perda precoce da capacidade de trabalho, né? Todos aqueles sonhos que se tinha, né, depois de anos e anos de formação, né, e não conseguir exercer esse papel, né, o quanto existe uma frustração e às vezes até uma raiva dirigida a si mesmo, por muitas vezes ter que trabalhar com funções muito aquém do que se sonhava, por exemplo, fazer um trabalho burocrático, leve, mais tranquilo na profissão, né? Como se fosse considerado como se fosse apenas um clínico geral, assim, no serviço, né? Então isso, e ainda isso muitas vezes potencializado pelos próprios colegas, né? Então existe uma sensação de viver em solidão, né? As perdas na vida pessoal também, perdas inclusive financeiras em função dessas limitações. O conhecimento do prognóstico da doença também pode ser muito impactante. E aí um outro aspecto também muito importante, que é a contratransferência do médico que está atendendo. Muitas vezes o médico que atende esse colega, por dificuldades também de lidar com essa questão de uma impotência na profissão, de se empatizar, de se colocar no lugar do paciente, acaba também meio que usando, vamos dizer assim, do próprio chicote, aquela severidade, né, com a obrigação, não, vamos continuar, vamos forçar, e quando a pessoa talvez o mais humano ali é a pessoa, às vezes até, como no caso ilustrado, abandonar a medicina e exercer algum outro tipo de função, né? Então esse caráter de derrota, de uma luta, de uma guerra que existe sobre a profissão médica acaba sendo muito impactante, né? E a doença crônica progressiva e debilitante é fator de risco importante para suicídio, então é sempre importante ter esse cuidado muito grande nessas situações. Ter um psiquiatra por perto acaba sendo muito saudável, né? Que seja para fazer uma discussão sobre o caso, né? Discutir situações né? O livro ainda cita situações de discussão sobre morte, eutanásia, suicídio com os pacientes, né? Que muitas vezes estão pensando sobre aquilo e não tem com quem discutir, por vergonha, por medo, né? E ter um profissional da saúde mental, um psiquiatra, às vezes um que trabalhe com terapia, pode ajudar muito no alívio dessa angústia, né, muito solitária do médico portador de doença crônica. Certo? E vamos depois, seguindo o capítulo, falando sobre as doenças psiquiátricas, né, entre médicos. Então ele já inicia com um outro caso de um médico, todo um discurso muito racionalizado, em terceira pessoa, né, com várias características assim, muito desse pensamento da função humana, médica, quase como se fosse uma máquina, do corpo-máquina. Né? Então são sistemas quebrados, um discurso muito intelectualizado, o distanciamento do sofrimento através de um discurso tanto em terceira pessoa, quanto falando dos órgãos, tanto usando também jargões médicos, né, para tentar se aproximar muito mais do médico do que da posição de paciente. Né? São muitos pequenos detalhes que vão aparecendo na forma de pensar, na forma de dialogar, que o médico-paciente acaba usando como defesa para enfrentamento desse sofrimento, né? de ter uma depressão, por exemplo. Né?
Então, uma coisa muito importante na avaliação do profissional, né, também no tratamento, é a gente poder avaliar, inclusive, o impacto desse transtorno mental na própria profissão do médico, né, que a função médica ela inclui uma terceira pessoa, né, uma segunda, uma outra pessoa no caso, né, o que é o paciente que ele vai atender. Né? Seria esse profissional que está adoecido, seja por doença clínica, seja por questões psiquiátricas, estaria ele em condições de atender esses pacientes? Né? E algumas doenças ficam bem claras, o tipo de impacto que pode prejudicar bastante a função médica mesmo do atendimento, né? De se dedicar a outra pessoa que está ali frente. Né? O autor cita na depressão, né, a questão do julgamento alterado em função de uma melancolia grave, né, a letargia do paciente que pode trazer problemas, né, às vezes o atraso nos atendimentos, aquela pressa que existe de produtividade na medicina, que pode causar um mal-estar muito grande, né, às vezes até de outros pacientes que estão esperando o atendimento. A gente vê o quanto que é, ainda mais situações difíceis como o sistema público de saúde, onde existe uma demanda muito grande e uma dificuldade muito grande de conseguir o acesso, as dificuldades de concentração no atendimento, que podem prejudicar no processo diagnóstico terapêutico, a falha de memória nessa conversa, aquela ruminação de culpa sobre o quadro que está vivendo, né? E até pensamentos autossuicidas, né? Imagina o impacto disso em relação aos pacientes. Né? Outro quadro do humor que também causa um impacto muito grande, né? São os raros casos, né? De hipomania ou mania, nos casos de médicos que porventura venham desenvolver um quadro de um transtorno bipolar, né? Então são poucos casos, né? O próprio paciente portador, o próprio portador de transtorno bipolar não costuma estar no quadro de mania. A hipomania não é o mais prevalente na história da doença, né? Mas eles podem causar um grande impacto no quando estão presentes no funcionamento, né? E médicos que venham apresentar-se em episódio hipomaníaco maníaco, eles não podem estar trabalhando e tem que ser os próprios serviços têm que estar muito atentos caso isso ocorra, né? Existem, às vezes a gente acaba sabendo, a gente sabe que o pico da doença, né, fica às vezes muito próximo daquele período onde muitos dos médicos estão se formando, ali entre 25 e 30 anos, às vezes para mulheres ficam um pouquinho mais tarde, né, o início da doença. E aí o desenvolvimento vem ali nos primeiros anos da profissão, né? E isso pode causar um impacto muito grande, né? Um julgamento expansivo que ocorre na mania, né? Imagina um paciente, uma pessoa que simplesmente a gente liga no 440 volts, fica tudo aumentado, nível de energia aumentado, o humor aumentado, o pensamento sobre si mesmo aumentado, o desejo sexual aumentado. Então tudo isso vai se somando. Quando vai entrar em contato com o paciente, pode causar vários problemas, né, no atendimento. Né? O julgamento expansivo devido à euforia e excitação que pode atrapalhar o tratamento, né, pode fazer diagnósticos errados, tomar decisões impulsivas nesse sentido. O aumento de libido, que pode até ter uma exposição sexual, uma coisa extremamente uma violação dos limites, né, da relação médico-paciente, os próprios delírios de grandeza também, que podem levar a violações desses limites também na relação com o paciente, aquela distraibilidade do paciente, aquela coisa da cabeça aérea que o paciente fica, né, que levam a atrasos, ações inapropriadas, a erros médicos, né? A irritabilidade que o paciente também pode apresentar nos períodos de mania, que pode trazer mal-estar tremendo no trabalho, com outros colegas de profissão, inclusive, com os próprios pacientes também. E todo esse comportamento não profissional, que às vezes depois quando sai da crise,
né? Finalmente, às vezes, é tratado corretamente, mas o paciente sai da crise e ele vai voltar a trabalhar, né? E causa todo aquele mal-estar, uma vergonha muito grande sobre tudo o que ocorreu, né? Sendo de impacto tremendo. Então, assim, quando há um mínimo um mínimo risco, né, uma desconfiança de que possa estar havendo alguma alteração do comportamento, do humor do paciente, esses casos têm que ser imediatamente acionados, assim, uma estrutura tem que ser acionada para tentar proteger não só os pacientes, como o próprio médico, né, daquele estado e não terem esse tipo de exposição, né. Os transtornos de humor em médicos, né, a prevalência é importante, né, de 12% de prevalência de depressão. Isso tem se aumentado, né? Quando a gente vai falar na relação entre o sexo, no sexo feminino, alguns estudos, né, ali do início do século falavam até de quase 20% das médicas com história de depressão, né? E esse aumento de incidência e transtorno de humor em médicos, né? Há uma discussão muito grande se esse aumento é de aumento da incidência ou simplesmente do aumento da procura por tratamento de pessoas que já vinham que no passado sofriam em silêncio ou se medicando, né? Não procurando o tratamento correto, né? Outros estudos também chegam a descrever que na residência, um quarto, às vezes até um terço dos residentes costumam desenvolver sintomas de depressão durante o estágio de residência. E existem muitas formas de apresentação desse adoecimento entre os médicos, né? Desde o médico que ele mesmo reconhece que não está bem e procura espontaneamente ajuda, até casos graves de tentativa de suicídio, né? Então, assim, vamos ver médico que reconhece que tem a doença, mas é outra pessoa que vai acabar procurando ajuda. Médicos que reconhecem que tem um problema, mas para não procurar ajuda começam a se tratar, começam a tomar amostra grátis ou começam a se prescrever antidepressivos, por exemplo. Médicos que começam a consultar com clínicos, né, gerais, cheio de sintomas somáticos, né, variado, né, no corpo, né, às vezes com quadros muito associados com ansiedade, depressão. Tem os médicos que acabam não reconhecendo os sintomas e outras pessoas acabam procurando psiquiatras para tentar ver se consegue algum tipo de abordagem, né? Alguns médicos que acabam abusando de substâncias, né? Abuso de álcool, uso de drogas ilícitas também, né? Alguns médicos que começam a ter problemas maritais, problemas no casamento, que às vezes tanto faz a ordem aí, né? Às vezes é um problema no casamento que leva a um quadro de humor, um quadro depressivo, por exemplo, ou é um quadro de humor que acabou levando, né, por problemas no relacionamento e levando esse problema com o marido, com a esposa, né? Então isso tudo pode acarretar numa ideação suicida importante, tentativas de suicídio sérias, e que as tentativas costumam ser sérias entre médicos, né? Às vezes até por um conhecimento melhor sobre as limitações do corpo, um conhecimento, um acesso melhor a medicamentos também, às vezes por prescrição, né? Além disso, outras apresentações também que ocorrem não estão associadas com essas manifestações emocionais, mas muito com alterações comportamentais. O autor cita também, às vezes, desde situações de comportamento disruptivo no trabalho, situações de brigas no trabalho, coisas assim, até situações de transgressão sexual não sexual com pacientes, às vezes comportamentos compulsivos sexuais, às vezes com festas, orgias. O livro cita também muito um comportamento de cruzeiros, né, sexuais também. As adições não químicas, por exemplo, adições da internet, jogo, enfim. E também situações de crise de meia-idade, né? Parceiras que acabam casamentos longos, né? Casamentos duradouros, que eram estáveis, afetivos, com filhos. De repente, ali no momento do nada,
há uma separação, busca de parceiros às vezes mais jovens que não tem uma identificação grande, né? Situações bem complicadas assim, que muitas vezes ocorrem, né? Assim como ocorre na população geral, né? Entre médicos também podem ocorrer. Então são vários transtornos que podem estar presentes, né? Além dos transtornos de humor, a gente também encontra os quadros demenciais, que classicamente esses médicos costumam quase não ter percepção dos prejuízos, então acabam aparecendo nos atendimentos através de pessoas que indicaram, sejam colegas de trabalho que começam a ter preocupações com condutas bizarras que esses médicos começam a apresentar, ou às vezes condutas atrapalhadas que a própria equipe do médico, seja a equipe de enfermagem, né, auxiliares de enfermagem, secretários que ajudam esse médico a, a lidar com esses déficits, né, de memória, esses declínios cognitivos que o paciente apresenta. Né? Geralmente, né, quando abordados, o trabalho acaba sendo levado a uma aposentadoria, né, um afastamento da atividade de trabalho pela incapacidade mesmo de poder trabalhar com, com esses déficits. Né? Existem também os quadros de psicose, que podem ocorrer em vários quadros, né? É mais raro a esquizofrenia com psicose entre médicos, até porque a esquizofrenia costuma ser um tanto quanto mais precoce do que a própria formação do médico. Então, às vezes acontece mais durante a faculdade, ainda algumas pessoas que conseguem entrar nas faculdades, iniciar os estudos, mas que acabam não conseguindo concluir em função do desenvolvimento de um quadro de esquizofrenia. Mas a gente sabe, obviamente, né, que psicose não é uma coisa exclusiva da esquizofrenia, podem ocorrer em vários outros transtornos, transtornos de humor, seja depressão, transtorno bipolar, pode ocorrer no abuso de substâncias também, em doenças médicas, né, e também pode ocorrer também transtornos delirantes. Né? Inclusive o próprio livro cita um caso de um transtorno delirante. Acho muito importante que vocês façam essas leituras, tá, gente? E desses vários transtornos, a gente tem um dos mais prevalentes, né? A questão dos quadros ansiosos, tá? Inclusive, às vezes, vindo como comorbidade dos quadros de humor, né? E nos quadros de uso de substâncias, né? Que aí, quando são tratados, se observam as coisas de ansiedade. E são vários transtornos de ansiedade que podem estar associados, né? Desde a ansiedade generalizada, a gente tem a ansiedade social também, o estresse pós-traumático, né? E até mesmo o transtorno obsessivo compulsivo. Então, nessa investigação, né, a gente tem que ter cuidado com alguns fatores biológicos, então cuidado com pessoas que já têm uma história familiar com transtornos mentais. São pessoas que podem estar mais vulneráveis, né, ao desenvolvimento de doença mental, e a gente sabe que a carreira médica tem uma exigência importante para o indivíduo, uma carga emocional, assim, uma exigência emocional e física da própria profissão, e que principalmente essas pessoas que têm já algum contexto familiar, essas pessoas seriam até mais importantes que já fizessem algum tipo de acompanhamento, observação mais de perto e cuidados com a própria saúde mental, né, desde cedo. Né? A gente tem que prestar atenção, quem for fazer investigação, né, desses casos também tem que avaliar na revisão de sistema, quadros metabólicos, endócrino, quadros infecciosos, busca por sintomas, né, coisas de malignidade, quadros cardiovasculares que podem estar associados, né, a investigação da idade pode estar associada a quadros demenciais, os hábitos desse profissional, né, em questão a abusos, tabaco, HIV, coisas de trauma craniano podendo causar sintomas neuropsiquiátricos.
Se investigar muito o uso de drogas prescritas e automedicação, também é muito importante, né? É muito negligenciado isso, né? Ainda que na profissão médica os médicos costumem cuidar melhor da saúde, tendem a cuidar melhor da saúde física, mas o que a gente acaba vendo, né, em relação à saúde mental acaba tendo muita negligência, inclusive até uma questão de abuso, né? O abuso tanto do álcool quanto do tabaco, se a gente vê uma escalada e que não há uma preocupação desde o início, há uma negação constante, assim, muito importante entre médicos, né, da escalada crescente do uso de álcool, né, tanto intensidade quanto frequência, né, as situações de exposição que vão ocorrendo. E a gente vai poder ver melhor no capítulo de, de abuso de substâncias. Né? Sempre os quadros clínicos a gente tem que encaminhar para um clínico geral fazer o atendimento. O atendimento formal é importante, gente, com um prontuário, com anotações sobre o quadro da pessoa, o que está buscando, para fazer um tratamento correto. A gente sabe que é comum o médico, às vezes, ou começar a tentar fazer tratamento por conta própria, né, o que está completamente perigoso para essa função, ou às vezes aqueles tratamentos de corredor, ou tratamentos com médicos familiares, que às vezes não tem registro, não tem uma anamnese adequada, não tem uma investigação adequada, né? E não é à toa que a gente acaba muitas vezes falando do CRM positivo, né? A síndrome de Esmeraldite, que acaba ocorrendo entre médicos, às vezes, muitas vezes por uma questão de uma avaliação inadequada desses quadros e é o diagnóstico não sendo preciso. Outra coisa também nos tratamentos psiquiátricos, às vezes até tem relatos bem concisos nos prontuários, mas às vezes a história do funcionamento, né, psicológico, psicodinâmico desses profissionais não costuma ser relatada nos prontuários, então também às vezes é um pouco difícil conseguir um pouco esses dados assim, né, prévios do paciente, né, em função desse cuidado com o sigilo, né, de exposição de uma pessoa colega, né, que às vezes acaba se tomando conhecimento. Né. A gente observa às vezes casos em que muitas vezes os serviços, né, isso mais no Brasil inclusive, alguns serviços tendem a fechar os olhos mesmo quando existe algum tipo de transtorno mental, tentativas de suicídio. A gente infelizmente ainda vê muita resistência para fazer uma investigação, às vezes com casos gritando aos olhos, e os serviços se negam a fazer essa pesquisa, né, tentando não se incomodar, vamos dizer, não se incomodar, infelizmente, e o que só agrava o problema, né? E a gente tem que começar a mudar um pouco essa cultura de fechar os olhos para o sofrimento psíquico, né? E esse sofrimento psíquico acaba sendo difícil não só para o médico clínico que está atendendo os colegas, né, que estão doentes, mas às vezes até para alguns psiquiatras acaba sendo muito difícil. Para alguns psiquiatras acaba sendo muito difícil. Alguns psiquiatras tendem a ter uma contratransferência negativa também, né, exigindo bastante dos pacientes, às vezes se queixando que os pacientes não se esforçam adequadamente para a melhora. Coisas que não fariam com pacientes que não são médicos. Né? A automedicação é algo que parece bobeira, mas tem que ser muito bem abordado entre o profissional que está atendendo e o paciente médico. Né? Não, é extremamente perigoso e inadequado que o médico comece a se medicar, não só iniciar o tratamento pessoal, mas às vezes o uso de amostra grátis também, que já está ali dando bobeira, ou às vezes ficar mexendo na prescrição, né? Me senti melhor, começa a aumentar o remédio, saindo daquela posição de paciente para uma posição de, né, superior, assim, né? Onde existe uma onipotência para aquilo. Né?
Então a gente também trabalha, tem que haver, às vezes não tem que tomar como dado o conhecimento do médico sobre a patologia. É importante que a gente possa fazer a psicoeducação, mas também com respeito, cuidado, né? Não, não tratar o colega de forma meio pouco empática, né? Por desconhecimento, né? Existem também fatores psicológicos relacionados com todo esse mal-estar que podem estar ocasionando esse quadro psiquiátrico dos pacientes, né? Em primeiro lugar, a gente tem os lutos, né? As perdas, né? Então, perdas de entes queridos, seja por falecimento, seja por separação, divórcio, né? As perdas, né? Animais, né? Domésticos, né? Com quem tem um apego grande, adoecimento, a perda de bem-estar e vigor do próprio médico, né, o envelhecimento, a perda de status acadêmico, aquela perda de identificação para os médicos que acabam se mudando, né, mudando de cidades e entrando em outros contextos profissionais que aí é difícil, né, formar aqueles vínculos, né, perdas de pacientes que vêm a falecer, perdas financeiras também, né? O estado de muito trabalho na medicina, né? Essa coisa meio obrigando de que o médico está sempre ocupado, né? Acaba também sendo até um agravante para essa situação do luto, né? Começa a vir uma culpa muito grande de que eu estava muito ocupado e não pude viver, não pude observar essa pessoa essa perda que ocorreu, né? E isso acaba agravando muito esse processo de luto esperado por uma perda, né? Também o luto pode ser resultante da própria doença depressiva, né? Então, existem perdas na perda da carreira, né? Seja por desemprego, às vezes, perda de confiança em si no julgamento, né, clínico, perda de respeito por erros ou estados de doenças prévios, né? A perda financeira decorrente de, inclusive, adoecimento, médicos que não conseguem mais trabalhar como faziam antes, e isso tem um declínio financeiro para o médico, trazendo a um quadro psiquiátrico de depressão, ansiedade, né? Existem também as questões de trauma, né? Os traumas na história desse paciente médico, né? Então, trauma na infância, os abusos, negligências são muito comuns. Existe o que o autor chama assim do traumatização do vicário, né? Que ele faz um paralelo com a função do padre que ouve pecados, que ouve a exposição do sofrimento humano, e o médico sendo, no caso do médico, o médico sendo testemunha constante dessa desgraça, né, na profissão, né? Levando às vezes um embrutamento do médico, um distanciamento afetivo, um quadro depressivo, ansioso, né? Uma irritabilidade crônica, um desgosto, né? Um desprazer, enfim, em relação à própria profissão, isso causando impactos muito grandes às vezes na vida pessoal do médico, né? Que não pode trabalhar essa situação, né? Outros traumas também trazidos pelo livro, então questões do próprio ensino, às vezes, com situações de exposição a professores mais agressivos, professores com exercício mais de humilhação, com alunos, residentes, o próprio assédio verbal e sexual, situações do profissional que trabalha com vítimas de violência familiar, né? E o enfrentamento de traumas horríveis e emergências. Eu acho que isso a gente pode ressaltar muito bem nos tempos de hoje, o impacto, né, traumático que tem sido para as equipes médicas a vivência do Covid, né, o convívio não só com os pacientes, né, vindo a falecer com um sofrimento absurdo respiratório, mas também o sofrimento do contato com as famílias, né, que estão perdendo essas pessoas, né.
Então a própria profissão pode levar a uma convivência com conflitos, né, estresse que é contínuo e às vezes implacável, né? Então as preocupações mesmo da vida com a prática médica, preocupações com o casamento, preocupações com o filho, né, uma dificuldade de lidar com isso, não ter um espaço para pensar sobre isso pode levar a quadros psiquiátricos importantes. E daí nessas situações também muito importante é a questão das psicoterapias, do tratamento dessas pessoas, né? Em relação a fatores culturais e sociais, existe uma pressão de ambiente de trabalho e da própria comunidade em cima que pode agravar esses quadros ou levar a quadros psiquiátricos depressivos, né? Preocupações com as finanças de médicos, doença crônica, como eu falei, situações de preconceitos, né? Racismos, fanatismos, sexismos, perseguições religiosas, né? Situações homofóbicas, até agressivas, né? Homofóbicas, podem também estar associados com sofrimento, adoecimento médico. E por fim, tem as estratégias de advocacia, né? Como eu falei lá no início da aula, muitas vezes os médicos, os pacientes precisam de ajuda dos profissionais que estão atendendo para se defenderem em várias situações difíceis, né? O profissional psiquiatra, muitas vezes advocando pelo doente, né? Seja numa conversa com a direção do hospital, a direção da faculdade, com outros professores, né? Vamos dizer, numa situação de um aluno com quadro depressivo, situações de um residente no quadro depressivo, de um outro serviço que passa por uma avaliação, enfim, um serviço onde uma equipe está com problemas de convivência por um dos integrantes da equipe num quadro psiquiátrico, né? Como lidar com essas situações, né? Às vezes até situações de violência ou suicídio dentro de uma equipe, como é que é sobreviver, né, com uma equipe de deprimido, às vezes começa a aparecer depressões, né? Isso acho que está bem em voga nesse período agora da Covid, onde a gente vê um adoecimento muito importante de profissionais, né? Muitas vezes sendo submetidos, né, forçosamente a atividades profissionais que eles não estão acostumados, não estão preparados, né? Seja, por exemplo, como no atendimento mesmo de situações de Covid, pacientes com quadros clínicos graves, sendo atendido por profissionais que não têm essa experiência para atendimento desses quadros graves, certo? Então essa defesa pode ser é importante às vezes de ser feita em cada caso, muitas vezes, né? Claro que a defesa, o psiquiatra agindo nessa defesa, né, advogando pelo paciente médico, pode ser uma coisa mais complicada quando esse profissional psiquiatra está trabalhando com psicoterapia, porque existe toda uma questão de um sigilo extra, né, em relação ao comportamento, à vivência psíquica do paciente, e que essa exposição precisa ser controlada, né? Não dá, fica mais difícil até a questão do próprio paciente, como é que o paciente vai falar sobre questões delicadas dele quando ele pode ter algum medo de que isso possa ser exposto para o chefe dele, às vezes sem querer, né, pelo próprio profissional que está atendendo, né? Outra questão também nesse sentido do profissional psicoterapeuta, é que quando ele começa a advogar pelo paciente, fica até difícil também em alguns momentos da terapia em que o próprio terapeuta tem que confrontar o paciente com alguns comportamentos que ele está apresentando que podem estar associados com aquele adoecimento dele, certo? Então são esses alguns um resumo geral assim, né, do que é abordado nesse capítulo. Espero que possa ser de grande ajuda em vocês na compreensão desse capítulo. Nós temos o espaço da nossa reunião em aula online
para discutir o capítulo, discutir reflexões que vocês possam fazer sobre o capítulo. Mas não deixem de ler o livro, tá, gente? Até para poder responder as perguntas e depois se prepararem para a prova. Certo? Essa foi a aula sobre doenças clínicas e psiquiátricas entre médicos, da disciplina de Psicologia Médica 7, no capítulo 4 do livro Physician as Patient. Sou o Dr. Leonardo, e se gostou do vídeo ou não, deixa um comentário, bota aí embaixo o que você achou, o que pode melhorar na aula, para que as próximas aulas a gente possa ir melhorando e contribuindo para que esse ensino, essa prática seja mais aperfeiçoada. Tá joia? Então, até a próxima.